No filme Olha Quem Está Falando, de 1989, Chrissy Ellie vive Molly, uma mãe solteira que acaba se envolvendo com um taxista atrapalhado, interpretado por John Travolta. Mas o grande diferencial do filme é o bebê, Mickey, que narra tudo com uma voz sarcástica de Bruce Willis, trazendo um humor inesperado e original para a época. Essa sacada de dar voz aos pensamentos do bebê foi da diretora Amy Heckerling, e ela se inspirou, segundo ela, na sua própria filha, que ficava olhando curiosa ao redor enquanto estava na cadeirinha, e ela e o marido brincavam. Começaram a colocar palavras na boca dela, imaginando o que ela estaria pensando através das expressões. E isso virou o filme, né? Aliás, esse filme enfrentou várias rejeições de estúdios como da Disney, da Warner, da Orion Pictures. Foi apenas a TriStar que resolveu apostar na ideia e o sucesso veio de cara. Para economizar, o produtor do filme, Jonathan Crane, que também era empresário de John Travolta na época, decidiu trocar a cidade de Nova York por Vancouver, reduzindo quase pela metade o orçamento original, que era de 13 milhões de dólares, e o personagem James, que inicialmente era pensado como alguém mais sombrio, teve a sua personalidade alterada quando John Travolta entrou no projeto. Aliás, é um filme que foi realmente mudado, né, moldado por conta do John Travolta. Você tem a famosa cena da dança, né, pra brincar, pra dialogar com a carreira do ator, inclusive com várias referências a embalos de Sábado à Noite, né, um clássico da carreira de John Travolta, e o filme é bem divertido e cita várias referências do cinema. E falando do John Travolta, né, depois de uma sequência de filmes que fracassaram tanto com a crítica quanto com o público, como A Cada Momento, Um Tiro na Noite, que eu acho uma injustiça tremenda, porque Um Tiro na Noite é um filmaço, mas também não agradou. Embalo a 2, em 1983, que esse sim foi um tremendo de um fracasso. Perfeição, de 1985, então ele tava colecionando fracassos mesmo. Não tinha um grande acerto já havia um bom tempo. E Olha Quem Está Falando marcou o primeiro grande papel de John Travolta em 4 anos. E foi um filme que ajudou a reposicionar o John Travolta como uma estrela de cinema, reaproveitando aquele carisma que ele tinha, as habilidades com dança, dando a ele um personagem mais humano, né? Uma espécie de figura paterna, identificável com o grande público, e um filme familiar que normalmente traz essas consequências positivas para quem está envolvido nele. Os efeitos especiais do filme reservaram cenas curiosas. Uma das cenas mais complexas foi a do feto de Mickey, que levou cerca de 115 tomadas para ficar perfeita. Os fetos eram fantoches manipulados por marionetistas, alguns pendurados de cabeça para baixo. Era bem difícil fazer tudo aquilo. Teve também a cena do esperma, né, que é mostrado logo no início do filme, e acabou ficando bem divertida. Outro destaque, né, realmente vai para a voz do bebê, que originalmente foi feita por Bruce Willis, trazendo todo aquele sarcasmo do ator. Bruce, que estava no auge dos anos 80. E uma coisa curiosa que eu tava lendo é que o Bruce Willis entrou tanto nesse personagem que ele chegou a usar fraldas enquanto gravava a voz para parecer cada vez mais autêntico. Fato é que o filme teve muito sucesso nas bilheterias, arrecadou mais de 300 milhões de dólares, foi um clássico dos anos 80. Um filme leve, divertido, com sacadas bem originais, filme engraçado, um filme que tem um romance, mas não é melodramático, não é exagerado, não é meloso. A química entre a Chrissy Ellie e o John Travolta funciona perfeitamente, a voz do bebê também é bem divertida, e seguiu uma tendência, né, de filmes sobre bebês ali nos anos 80, como Presente de Grego, um ótimo filme também com Diane Keaton, A Cegonha Não Pode Esperar, Quase Uma Família.
3 solteirões e um bebê, então era um tema que estava no hype nos anos 80. Muitas produtoras aproveitaram e decidiram apostar nisso, e vários desses filmes viraram clássicos, né, oitentistas. Algumas outras curiosidades, né, algumas legais e outras nem tanto, mas, por exemplo, inicialmente a Geena Davis foi considerada para o papel de Molly, mas ela recusou porque não queria participar de outra cena com parto, pelo menos no intervalo de tempo tão recente, depois de ter gravado o filme A Mosca, que tem aquelas cenas grotescas de parto. E uma coisa legal também é que o filme influenciou a série animada Rugrats, Os Anjinhos, aquele desenho que marcou época, marcou uma nova fase na Nickelodeon dos anos 90. E 2 fatos tristes, né, é que Kirstie Alley, protagonista do filme ao lado de John Travolta, faleceu em 2022, e como todo mundo sabe, né, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023 e se afastou da carreira, uma doença, né, que requer muito a sua atenção e das pessoas ao seu redor. Bom, pra concluir, dá pra dizer que é um filme que é um clássico e que ainda é bem divertido, tá? Ainda rende boas risadas, eu reassisti recentemente. Tem um roteiro leve, personagens bem carismáticos, boas piadas, boas risadas. É um filme que tem aquele estilo dos anos 80 mesmo. Se você já assistiu, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Deixe também o seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!